Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos. Eu sou o professor Rodrigo Gualassi e, continuando a nossa disciplina de negociação e tomada de decisão, nesta aula falaremos sobre as etapas da negociação. Vamos introduzir o tema, vamos falar sobre as etapas da negociação e também sobre o antes da negociação, que é a fase da preparação. Para iniciar este nosso capítulo, eu convido a fazer uma breve leitura do nosso material, ok? Então você pode pegar aí o material de apoio, tá? E acompanhar comigo aqui o início do capítulo 2, ok? Para que a gente faça uma breve leitura. Vamos lá? O ambiente de uma organização envolve vários elementos que são ligados através de um processo. Entender os mecanismos deste processo fará com que você tenha elevado desempenho quando estiver em uma rodada de negócios. Muitos profissionais, até mesmo aqueles que possuem excelente conhecimento e ótimo rendimento no dia a dia da gestão dos seus negócios, acabam se saindo muito mal quando precisam participar de um processo de negociação. O conhecimento das etapas de uma negociação permite o alinhamento das técnicas que serão empregadas em cada etapa, o que facilitará o trabalho prévio, que deverá ser feito por cada parte do processo, no sentido de manter os relacionamentos duradouros e de forma que todo o processo resulte em vantagens para todas as partes envolvidas. Ou seja, o que é que nós conseguimos tirar desse nosso texto? Que a negociação é um processo. Sendo um processo, ela necessariamente possui 3 componentes: início, meio e fim. E nós temos algumas etapas. Antes de iniciar uma negociação, é preciso se preparar para ela. O texto deixa claro que, embora existam ótimos profissionais na área da gestão, muitos desses profissionais falham no aspecto de negociar, porque nós estamos percebendo que a atividade, a tarefa de negociar, ela não é tão simples como poderia parecer, ok? Algumas questões devem ser consideradas nesse processo, né? Então, antes de iniciar o contato com a outra parte, é preciso que o negociador, é preciso que aqueles que estão envolvidos em uma negociação busquem a preparação. Se você, caro aluno, já participou de uma negociação ou participará de uma negociação empresarial, deve ter percebido ou perceberá que se entrar em uma negociação sem ter informações, ou seja, sem ter preparo, provavelmente estará fadado a não atingir os seus resultados, os seus objetivos. E por que é tão importante, então, se preparar? Ora, tão puro e simplesmente porque sem preparação as chances de que tudo saia errado são muito maiores, ok? Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando o meu machado. Essa é uma frase que foi dita por Abraham Lincoln, ou seja, eu me preparo muito mais para uma determinada ação. Recorde-se que é preciso ter insumos, informações suficientes para entrar em um processo munido principalmente de conhecimento, munido de informações, para que essas informações sejam revertidas em forma de poder durante
a negociação. Okay? Então, antes de iniciar o contato com a outra parte, é preciso preparar-se, movimentar-se em busca de informações que lhe serão úteis, visando precaver-se para o que poderá encontrar pela frente, embora seja muito difícil precisar o que ocorrerá no processo de negociação. Porém, precaver-se é possível e é preciso. Antes da negociação, é preciso, para se ter uma negociação bem-sucedida, otimizar esse processo através de 3 capacidades que são fundamentais. A primeira, a autoavaliação. A segunda, a avaliação do outro, da outra parte. E a terceira, a avaliação da situação. Primeiro, quem sou eu? Como estou para essa negociação? O que eu tenho como recurso para usar nessa negociação? Quem é a outra parte? Quem é o meu oponente? O que ele espera? Quais são os seus objetivos? Quais os resultados que ele gostaria de obter durante a negociação? Imagine que ele é um comprador e que ele queira desconto. Se eu sei que a outra parte almeja descontos, eu já trabalho a questão do preço antecipadamente. E qual é a situação? A situação ela é favorável para quem? Para o meu oponente? A situação é favorável para mim? A situação, a princípio, não é favorável para ninguém? Qual é o aspecto envolto na negociação que ocorrerá agora ou que ocorrerá em breve? Não é? Será que você tem essa questão situacional a seu favor ou contra você? Né? Se você sabe exatamente onde está pisando, você sabe como pode pisar, correto? Antes da negociação, autoavaliação. O foco desta fase, de forma resumida, visa a identificação do objetivo pretendido, sabendo exatamente, como dito anteriormente, quem é você? Como você está preparado para aquela negociação? A avaliação da outra parte envolvida no processo. Nem todos os envolvidos em uma negociação são seus inimigos. Olha que legal essa frase. Você não precisa considerar a outra parte como inimigo, ou seja, não precisa entrar armado o suficiente para derrotar a outra parte. Entenda que, em muitos casos, a negociação é apenas um meio de conseguir o que você precisa. E você pode conseguir de várias formas. Forma amigável ou até mesmo através de uma negociação um pouco mais turbulenta. Mas é bom entender que nem sempre quem está do outro lado da mesa é um inimigo. Ele pode sim ser a solução de um determinado problema. As partes podem ter objetivos distintos, os quais tentarão alcançar, porém é importante frisar novamente que boas negociações são aquelas que atendam todas as partes integrantes em um determinado processo. Eu ganho e a outra parte também ganha, assim construindo um relacionamento que pode durar por muito mais tempo. Eu conhecendo a outra parte, avaliando quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, essa avaliação, essa análise, ela certamente lhe trará subsídios para que você consiga argumentar de forma positiva. É muito interessante que você saiba, muitas vezes nós não conseguiremos tantas informações da outra parte. E em vários casos, nós conheceremos a outra parte no momento da negociação. Né? Aí sim, durante o processo, tentar extrair o máximo de informação possível. Avaliação da situação. Nada melhor do que fazer alguns questionamentos para avaliar a própria situação. Questionamentos como: quais os recursos envolvidos na negociação? É uma negociação necessária ou é apenas uma negociação oportuna?
possui ligação ou terá consequências com outras negociações? Ou seja, qual é o ambiente envolvido nessa negociação? Ela é uma negociação essencial ou desnecessária? Precisa ser feito agora? Pode esperar um pouquinho mais? Tendo informações, é suficiente para que você consiga entender até mesmo a importância daquele processo e se você precisa realizá-lo naquele momento ou não, ok? Antes da negociação, também considerando essa fase da preparação, alguns questionamentos podem ser feitos para auxiliar a formar esse processo preparatório, tá? Para que a negociação ocorra. Questões como: o acordo será necessário? Existe legalidade nesta negociação? Quais os custos dessa negociação? Quais os tipos de contratos serão negociados? Formais ou até mesmo informais? Aquele velho contrato boca a boca, né? Em que ambiente as negociações ocorrem? Existe a possibilidade de outras partes aderirem à negociação? Quais as ofertas constantes na negociação? Existe equivalência ou disparidade de poder entre as partes? Alguém é mais forte do que a outra parte? Né? Será que a sua parte é mais forte ou o seu oponente é mais forte? Existem informações anteriores que devem ser consideradas de negociações que já ocorreram no passado, extraindo assim até mesmo o perfil do seu oponente? São informações que devem ser consideradas para a fase de preparação. E assim, nós terminamos essa nossa aula. Nos vemos no nosso próximo encontro.